Irmãos, bom é estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, amém? Amém. Que visão maravilhosa nós estamos vendo depois de muitos dias sem ir à igreja com tanta gente e gente que nunca mais a gente tinha visto. Glória a Deus. Eu vou começar logo vendo quem é que está nos visitando. Tem um nome aqui, Rebeca, mas eu estou vendo muitos rostos ali que eu não conheci assim. Eu queria que você colocasse de pé aquele que nos visita, né? Com exceção ali do Balda ali e da Joilma, né? Glória a Deus pela. Ali tem ali. Ô irmão, você está assim, irmão, você está de cara, meu irmão. Glória a Deus, olha a juventude ali, ó. Coisa maravilhosa, glória a Deus. Só tem com o nome aqui, Rebeca. Levantando duas ali. Quem é Rebeca? Melissa e Rebeca. É a segunda, é a primeira ou a segunda vez que já veio? Segunda, o pastor disse que não passa de segunda já em casa. Glória a Deus. Então nenhum mais está no visitando. Então vamos saudar ali para que agora fique mesmo dizendo de casa, né? A igreja, como é que sauda? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E você, se gostar, fique com a gente. Louvado seja Deus por essa palavra. Tem muitos irmãos aqui que ouviram essa palavra e até hoje não saíram daqui. Louvado seja Deus. Um deles foi o Ademilson, Nanai, Albert, né? Essa família aí, louvado seja Deus. Aí realmente, desde quando eu ouvi essa palavra aí, né? Deus falou no coração deles e estão com a gente. Amém? Irmãos? Irmãos, o pastor até agora não chegou porque ele teve um problema com o seu carro e aí o Ademilson vai dar socorro para ele, está tudo bem. Porém, estão aguardando chegar o guincho. Aí, acredito que daqui a pouco eles vão estar por aqui. Mas aí a gente vai dar ilusão do Senhor. Né? Porque a alma do Senhor é assim, ela é dinâmica, né? Graças a Deus o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para que a aula do Senhor ela seja permanente e contínua. Amém? Eu quero chamar aqui Geisa, aqui também. Ela tem uns avisos, né? Das crianças e também dos adolescentes. Boa noite, graça e paz. Amém. Primeiramente queremos pedir desculpas para as criancinhas que quando chega elas estão perguntando logo: tia, vai ter salinha? E ele está falando não. Mas a partir da semana que vem, com fé em Deus, vai ter estudo bíblico pela manhã, já é certeza, e à noite também. E vamos procurar uma pessoa também, fazer nossa reunião para dia de terça também. Viu, gente? E vamos pedir agora a juventude, que estamos muito felizes que a nossa juventude só está crescendo, para ficar em pé. Porque tia Geisa tem um pedido para fazer a igreja. Olha que coisa linda, gente. Essa é a nossa juventude. Que cada quinta-feira eles estão vindo, está sendo um momento muito especial. Tia Cícera, mais tia Linda, veio também quinta-feira dar esse apoio pra gente. Foi muito lindo mesmo. Que vocês continuem no caminho do Senhor. E vocês que não estão fazendo parte, é quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui na igreja. Certinho? Vamos estar esperando vocês. Tá certo? Outra coisa. Queremos pedir à igreja, que tem muita juventude nossa que não tem Bíblia, que se alguém aqui da igreja pode adotar, são 7 adolescentes que estão sem Bíblia. Eu perguntei, informaram que não está sem Bíblia, e eu queria pedir ajuda à igreja se alguém pode adotar cada adolescente desse, dando a Bíblia e orando. Alguém pode se levantar? Um já se levantou, glória. 2, 3, 4, 5, 6, falta um só. 7, glória a Deus. 8, pode ir, eu creio em nome de Jesus que vai vir, Senhor. Então, desde já eu agradeço. Eu vou estar passando, um deles vai estar passando para pegar o contato de vocês. Viu? Porque tia Geisa vai dar. Obrigada, gente. Boa noite. Louvado seja Deus, glória a Deus, que iniciativa maravilhosa. Quem viu a foto, né, os vídeos da quinta-feira, foi muito impactante. A gente vê a quantidade de adolescentes, de pré-adolescentes, muito maravilhoso.
fruto de oração. Fruto de oração, a gente vê a quantidade de jovens, né, reunidos em um propósito, né, junto ali no PGM, muito maravilhoso. Eu fiquei mesmo muito agradecido ao Senhor, porque a gente sabe que a gente tem orado, que a gente tem pedido ao Senhor para trazer, para levantar pessoas, para que possa sustentar essa obra, e louvado seja Deus. Deus tem capacidade nessa igreja, e louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos. Salmos 24. Nosso pastor já se encontra aqui, glória a Jesus. A gente já esteve orando com o Senhor, pastor. Louvado seja Deus por essa chegada. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Salmo 24. Quem pode ir ao templo? Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram ao Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões antigos, e entrai o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus pela sua palavra, em nome de Jesus. Eu quero desde já convidar o pastor, em nome de Jesus, pastor, para o senhor dar continuação aqui a este culto de louvor e adoração. Irmãos, amém. Louvado seja Deus. Vai voltar. Amém. O louvor pode se colocar aqui em nome de Jesus? Chega lá. Perto do braço. Ih, velho. Ainda em Salmos, a gente vai ler o Salmo 100. Esse aqui faz. Hein? Vai ter mundo. Aqui, velho. Que rapariga. Salmo 100. Cantai hino a Deus, ó Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graça. Entre os seus pátios com louvor. Louve a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Aleluia.
Abra sua Bíblia em Gênesis 49. Versículo 22. Os irmãos podem se acertar, quem estiver bem. Glória a Deus. Eu vou ler a palavra, nós vamos ter um instrumental com violão e baixo. E nós teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor as primícias das nossas vidas. Tudo que Deus tem nos dado, que nós devolvemos ao Senhor com muita alegria, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, e nele não há mudança, nele não há nenhum tipo de variação, de alteração. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente Deus. Quando Ele opera, não há nenhum tipo de barreira, de obstáculo. Essa palavra eu compartilhei lá no retiro, na privada, lá em Aracruz, nesse final de semana próximo passado. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre essa experiência de José. A experiência de José ela é fantástica. Ela por si mesma fala ao nosso coração. Já transmite uma verdade contundente da palavra de Deus. Olha o que é que o pai de José, quando se despede dos seus 12 filhos, ele foi dizendo para cada um deles uma palavra. E a palavra que ele tem para José é totalmente diferente da palavra que ele tem para os demais irmãos. Ele diz assim no verso 22, na sua Bíblia está aberta, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Então ele é um ramo frutífero que esteve acima das circunstâncias, que esteve acima dos problemas, que esteve acima das dificuldades, e soube superar as crises e se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Que ela seja a palavra de Deus nessa noite, para a minha vida e também para a sua vida. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos então dedicar ao Senhor com alegria as primícias das nossas rendas. Desse casal Filácio, eu agradeço a Deus o privilégio, a alegria de podermos investir no reino de Deus nessa vida. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através desta igreja. No nome precioso de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amados, sem sombra de dúvidas, quando Deus deseja compartilhar alguma coisa com a gente, e aquilo que Ele deseja compartilhar é importante para o fortalecimento,
das nossas vidas espirituais, sempre você vai ter que lidar com questões obstaculares. Toda vez que Deus quiser te usar para abençoar alguém, e o inferno não se levantar, tem alguma coisa errada. Porque o inimigo é oposição constante às nossas vidas. Hoje à tarde eu estava em casa pensando nessa mensagem e ao mesmo tempo eu estava lendo a palavra de Deus quando Jesus disse para Pedro: o diabo queria peneirar a sua vida, ou quer peneirar a sua vida, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Mas tu, quando te converteres, ajuda teus irmãos. E eu fiquei pensando nessa expressão, e ela não saiu da minha mente, porque nenhuma autoridade foi dada para o diabo sem o consentimento de Deus. O diabo pediu a Jesus para peneirar a vida de Pedro. Ele está debaixo de um princípio de autoridade espiritual, amigo. E essa autoridade espiritual chama-se Senhor Jesus, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que venceu o inimigo das nossas vidas na cruz do Calvário. José da Bíblia é uma figura de Jesus, e você vai ver isso nessa noite. A Bíblia diz, no início do Gênesis, na história de José, que começa no capítulo de número 37, que José tinha 11 irmãos. E José teve um sonho. E o sonho que José teve custou muito caro para ele. Mas antes dele sonhar, a Bíblia relata que José era o filho predileto de quem? Fala forte. De Jacó. E Jacó lhe deu uma túnica de várias cores. Presta atenção aí. Túnica de várias cores, na época de José, não era confeccionada por Israel. Era confeccionada no Egito. Era uma túnica caríssima. Mas Jacó decidiu dar essa túnica de várias cores para José. E a Bíblia diz que então os seus irmãos o invejaram e começaram a tramar uma forma de destruir a vida de José. Toda vez que você tiver um sonho que é sonho de Deus para a sua vida, o inimigo vai se levantar para tentar frustrar os seus sonhos. E a Bíblia diz que os irmãos de José foram para Dotã. Dotã significa caminho das feras. Para chegar em Dotã naquela época, você tinha que passar por um lugar extremamente perigoso. Quando José acorda, o seu pai pega queijo e manda José ir ao encontro dos seus irmãos. José começa a caminhar, diz a Bíblia, e encontra alguns homens e pergunta a esses homens acerca dos seus irmãos, e ele diz assim: ele está em Dotã. Aí José caminha para Dotã, passa pelo lugar do perigo, mas Deus estava com ele. Deus estava presente na vida dele. E a Bíblia diz que quando os seus irmãos avistam José, eles não chamam José de José, mas eles dizem assim: lá vem o sonhador. E a Bíblia diz que quando José chega perto dos seus irmãos agarram a José, rasgam a túnica de várias cores. A Bíblia diz que seus irmãos o invejaram. E a Bíblia diz que lançaram José numa cisterna rota. O objetivo era que a vida de José fosse destruída.
José fica ali naquela cisterna rota. Cisterna rota significa que não tinha água, não havia possibilidade nenhuma de sobrevivência. E quando seus irmãos abrem aquela cisterna na expectativa de que José estivesse morto, eles se deparam com José vivo, porque a Bíblia diz que Deus era com José. O que é que nós aprendemos? Que o inimigo pode colocar você até dentro de uma cisterna rota, mas a presença de Deus faz toda a diferença. Se Deus estiver presente na sua vida, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua casa, porque Deus vai levantar anjos ao redor da tua vida para te proteger, para te guardar, para te livrar, para te sustentar. Eles tiram José daquele lugar. E uma caravana de ismaelitas está passando. E eles vendem José para esta caravana de Ismael. Dali, José vai parar na feira de escravos. Preste bem atenção à história desse homem. Ele vai parar na feira de escravos e de repente a mulher de Potifar vê José na feira de escravos e pede ao seu marido que compre José. E José vai para a casa de Potifar como escravo. E a Bíblia diz que na casa de Potifar ele se torna mordomo. Ele toma conta de todas as coisas. Ele começa a prosperar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que um dia aquela mulher de Potifar, coloca os olhos sobre José. E a Bíblia relata, e eu não vou entrar todos os detalhes, que aquela mulher manda todos os seus empregados para casa e fica sozinha em casa. E ela tenta persuadir a José a deitar-se com ela. E ela disse: deita-te comigo, deita-te comigo. E José foge da cilada daquela mulher, foge das investidas daquela mulher, e diz assim: pecaria eu contra o meu Senhor? E a Bíblia diz que em tudo isso José não pecou. Mas, amados irmãos, aquela mulher provoca uma cena, uma postura teatral, de tal forma que parte da túnica de José fica na mão daquela mulher, e ela conta para o seu marido que José tentou pegá-la. Então, preste atenção a isso. José sai da casa de Potifar e vai para a prisão. Olha que história desse homem que está prosperando na presença de Deus. É uma história marcada por declives e aclives. A mesma hora que ele estava lá em cima, ele descia. E a Bíblia diz que quando ele chega na prisão, olha que coisa extraordinária. O carcereiro entrega todas as chaves na mão de José. E diz para ele: aqui você abre e fecha, você faz todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus era com José. A pergunta que eu faço é: você suportaria tamanhas provações? Ou você desistiria no meio do caminho? Ou você iria parar de servir a Deus porque você não tem respostas claras acerca do propósito de Deus para a sua vida? A história de José é uma história que coaduna com as nossas realidades existenciais hoje. Porque nós queremos um cristianismo marcado pela facilidade, marcado pela ausência de crise, ausência de dificuldades, ausência de problemas. E a Bíblia nos mostra que aqueles que querem ser homens e mulheres de Deus vão passar por lutas. Mas a Bíblia também diz, Selva, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua crise, mas a mesma coisa que o Senhor disse para José, Ele está dizendo para você nesta noite.
Ele é presente na sua vida e na sua história. Você crê nisso? Você crê que as lutas que você tem passado não são maiores do que a presença de Deus? Que a presença de Deus é suficiente para você superar as mais diversas crises da sua história, da sua existência? Pois bem, na prisão José interpreta sonhos. Interpreta vários sonhos, porque Deus era presente com ele. E aonde está a mulher de Potifar? No mesmo lugar, na mesma casa, e José começa a prosperar na prisão. E a Bíblia diz que ele sai da prisão, porque ele interpreta sonhos que ninguém conseguia interpretar, mas que Deus é por ele. Deus está chamando você e eu para sermos intérpretes da palavra dele neste século de confusão. Recentemente, nós vimos, através do noticiário, o escárnio que as pessoas estão fazendo com o povo de Deus, com a palavra de Deus. Agora nós somos inatáveis. Somos chamados de conservadores. Eu não quero entrar no aspecto político, eu quero entrar no aspecto espiritual de Deus. Não me interessa PT, nem outro lado, não me interessa. O que me interessa é chamar a atenção da igreja para aquilo que o diabo está tentando fazer com ela. Seja de que lado for. De alguma forma eles acertaram, né? Nós somos conservadores mesmo. Nós nos mantemos conservados por algo maior que é o Espírito Santo da verdade, que já habita no nosso coração, que já fez de nós morada do Deus Altíssimo. E as pessoas me perguntaram, pastor, e agora? Mas agora o quê? O Evangelho é poder de Deus, irmão, para a salvação de todo aquele que nele crê. Nada vai abalar a igreja de Jesus, porque ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Você pode dar um amém? Pois é isso que fizeram com José. Cisterna rota, vendido como escravo, levado para a casa de Potifar, traído por aquela endemoniada. Vai para a prisão, na prisão ele prospera. E sai da prisão para ser governador do Egito. Sai da prisão para governar o Egito, para ser provedor do Egito. E sabe, amados, José recebe como resultado o segundo carro dele. E a Bíblia diz, a história de José, historiador do Antigo Testamento, diz que quando José passa no carro, o segundo carro, a Bíblia diz que o povo aplaudiu. Provavelmente a esposa de Potifar teve que aplaudir a vitória de José. Eu vim te dizer nessa noite que Satanás vai ter que aplaudir a sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E é por isso que a Bíblia diz aqui que José é como um ramo frutífero. Um ramo que frutificou no lugar da adversidade. Um ramo que não desistiu de Deus. Um ramo que não desistiu da promessa. Um ramo que não se sentiu afetado por aquilo que disseram a respeito dele. Porque ele sabia para onde ele caminhava. Eu quero te dizer nesta noite é que você e eu somos chamados para ser ramo frutífero. Para frutificar no lugar que nós estamos. Lá no seu trabalho você precisa ser um ramo frutífero. Lá na faculdade você precisa ser um ramo frutífero. Aonde quer que você esteja, na casa de alguém, onde quer que você esteja, Deus está chamando você para
para viver uma experiência sobrenatural comigo? Bom, pastor, Deus está chamando você para ser um ramo frutífero hoje, que produz frutos dignos do arrependimento, que aonde está faz a diferença. Aonde está muda as circunstâncias. Aonde está altera os valores efêmeros deste mundo em valores espirituais. Você passaria por uma cisterna e permaneceria firme? Você sendo vendido para o Egito como escravo, você permaneceria firme? Você parando na casa de Potifar, mesmo prosperando, indo parar numa prisão, você permaneceria um ramo frutífero? José frutificou em todos os momentos da sua vida. Quando eu vinha para cá, o carro quebrou, acho que é a embreagem, e eu saí de casa às 6h15. Se eu chegar cedo na igreja para dar temporada. Aí fiquei lá. E aí o senhor, na porta que eu parei o carro, começou a conversar comigo, eu conversar com ele. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para a vida dele. E ele disse assim para mim: o senhor não está nervoso, não? Eu falei: não. Mas o seu carro quebrou, o senhor ia para a igreja? Eu falei: a minha vida está no controle do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então o inimigo queria que naquela hora eu esbarrigasse, eu brigasse, eu questionasse. Se não, se Deus não permitiu eu chegar lá na igreja, é porque Ele já proveu um grande livramento para mim. Fiquei lá esperando o seguro chegar tranquilo. Mandei uma mensagem para o meu vice-presidente, que foi ficar lá com o pastor dele, e ele ficou lá junto, esperando o carro chegar. E o carro chegou. E eu estou aqui. Amém, irmãos? Então o que a gente tem que entender é que nós não nos movemos pelas circunstâncias. As circunstâncias podem estar dizendo alguma coisa, mas o Deus que nós servimos é maior do que as circunstâncias. Amém. Amém ou não? Amém? O Deus que você serve não é um Deus de letra minúscula, é um Deus de letra maiúscula. É um Deus que tudo pode, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre Deus. Ele é o Deus que pode curar, pode libertar, pode restaurar, pode mudar a sua história de vida. Você crê nisso, irmão? Então não se mova pelas circunstâncias. Frutifique no lugar da adversidade. Frutificar quando tudo está bem, irmãos, é muito fácil. Mas frutificar quando as circunstâncias são adversas, são contrárias, a vontade que a gente tem é de desistir, é de ficar no meio do caminho, é de parar, é de dar as costas para Deus, é de desistir da sua palavra, é desistir da nossa caminhada cristã. Mas Deus nos chama para vencer obstáculos, para vencer desafios, para superar montanhas. Porque Ele vai na nossa frente, abrindo portas de ferro, despedaçando ferrolho de bronze e dando-nos em herança todas as suas promessas. Nós vivemos uma época de adversidade. Semana passada, antes de viajar, eu atendi no consultório uma adolescente e a primeira palavra que ela disse para mim, Reuma, foi assim: doutor, eu tenho uma vontade imensa de morrer. Linda menina, linda. E quando aquela menina falou isso, o meu coração se despedaçou por dentro, não por fora. Tão jovem, tão bonita, com uma vida inteira pela frente, mas com o braço todo cortado, lapidado. Vivendo uma ausência paterna exacerbada.
ferida por dentro e ferindo-se por fora. E eu perguntei para ela assim, depois de ouvi-la durante quase meia hora. E eu falei para ela: quem é que você quer matar de fato? Existe uma figura que você quer matar. E você só está transferindo todo esse peso para você. Tem muita gente, não só adolescentes, jovens, homens e mulheres lá fora, querendo desistir da vida, porque a vida para elas perderam o sabor. Elas não conseguem mais lidar com esse quadro de miséria, de destruição que está aí fora. Porque não tem esperança, não tem alegria, não tem paz. Mas nessa noite, Deus está querendo te ensinar como frutificar no meio das lutas. Como não desistir de um Deus que está presente na caverna, na cisterna, na prisão, na dificuldade, na crise. E eu ouvi a Deus porque antes de viajar para falar do retiro lá no Espírito Santo, eu ouvi uma mensagem no WhatsApp daquela paciente em que ela dizia para mim: eu preciso dar uma oportunidade para Deus na minha vida. Por isso, nesta noite, eu quero te dizer que José frutificou no meio das dificuldades, no meio das crises, permaneceu firme. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E eu vim te dizer nessa noite que Deus é com você também. Eu vim te dizer nessa noite: não desista do propósito de Deus, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande demais. A Bíblia diz que ele é um ramo frutífero. Mas observe o que é que a Bíblia diz no encerramento desse texto que nós lemos. Diz assim: José era um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. A fonte era Deus. A fonte é Jesus, que faz a sua vida ser próspera, frutífera. Lembra daquela mulher samaritana? Que Jesus encontra aquela mulher junto ao poço de Jacó, que foi a José que construíra há tantos anos atrás. E aquela mulher samaritana vai ao poço de água e Jesus, um judeu, chega perto dela e diz assim: mulher, dá-me de beber. E ela diz assim: como é que tu, sendo judeu, me pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo dar de beber, você me pediria, eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. Porque quem beber dessa água aqui tornará a ter sede, mas daquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aquela mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise voltar a esse poço. Jesus disse: eu sou essa água. Eu sou essa água que vem saciar a sua sede espiritual, que vem minimizar a sua crise, o seu deserto existencial, a sua doença íntima, as suas insônias, as suas dificuldades, as suas esquisitices, sobreponderações, sei lá o que. Deus está aqui nesta noite como fonte de Deus para a sua vida, como fonte de Deus para o seu casamento, casamentos que secaram, vidas que foram destruídas, ou estão sendo destruídas. Mas Ele tem um poder para restaurar ainda hoje. Ele tem um poder ainda hoje de curar, de levantar o abatido de alma, de dar alegria para aquele que está vivendo um quadro de tristeza aguda. E você, adolescente que está aqui, e você, jovem que está aqui, Senhor, Senhora que está aqui, Ele é fonte de água viva para o seu coração. Você não está aqui nesta noite por acaso. Deus te trouxe desta casa porque Ele quer saciar a sede que só Ele pode saciar.
Só Ele pode ser assim. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que o povo abandonou a Deus a água viva para cavar em cisternas rufas que não produzem absolutamente. Nessa noite Deus quer restaurar. Eu vi que o retiro de mais de 200 pessoas, e na grande maioria deles eram jovens e adolescentes. E poderiam estar no carnaval aí bagunçando, gritando, enrolando, se lameando, mas eles escolheram estar lá. E muitos deles sentavam comigo na mesa, na hora do lazer e tudo mais. E a grande pergunta que eu fazia para eles: qual é a motivação que faz você não estar lá fora e estar aqui num ambiente como esse? Ficar fechado em uma pousada linda, lógico, né? Só de piscina, tinha 5 piscinas, tinha tudo, sauna, tudo que você imaginar. Eu perguntei: o que faz você estar aqui e não lá? E um deles responderam para mim assim de uma forma muito linda. Eles disseram: Walter, a presença. A presença. E eu falei: que presença? Ele fez a presença sobrenatural do Espírito Santo. Nos faz escolher o melhor. José era um ramo frutífero junto à água. Deus está chamando você e eu para frutificar nessa sociedade em si que está corrompida, perversa que está aí fora, que destrói, que se autodestrói. Quantas mães chorando pelas suas filhas. Eu estava vendo no jornal quantas famílias destruídas, quantos filhos destruídos. Em 3, 4 dias, vidas aniquiladas, famílias despedaçadas. E você vai perguntar: pastor, o senhor não vai morrer? Não, claro. Mas até para morrer você precisa ser sábio. Porque se você morre na presença de Deus, você vai desfrutar de uma eternidade com Ele. Você quer sair daqui para ser ramo frutífero? Ou para ser cisterna rota? E o que eu acho lindo, irmãos, é que a Bíblia diz que José era um ramo frutífero acima do muro. E comigo, acima do muro. Sabe o que Deus está dizendo? Que José ultrapassou muralhas. Ele venceu as questões que obstaculavam a sua existência. Ele está acima do muro. Deus te chama para viver uma vida acima do muro, não no muro, mas acima do muro. Quem fica no muro vive uma vida indefinida, não sabe para onde vai. Mas quem vive acima do muro, vive acima das tempestades. Lembra-se de quando Jesus andou sobre as águas, e a Bíblia diz que Jesus atravessou aquele mar, e os discípulos acharam que era um fantasma. Aí João, discípulo amado, diz assim: não, é o mestre. E quando Pedro ouviu que era o mestre, Pedro mergulhou e foi nadando ao encontro de Jesus. Foi assim? A Bíblia diz que ele foi para onde? Andando sobre as águas. Andar sobre as águas não é andar acima dos problemas. Andar sobre as águas é andar no sobrenatural de Deus. Aí ele vai andando e Jesus diz assim: vem com ele, vem. Aí a Bíblia diz que Pedro olhou para a força do vento e afundou. Tirou o olhar de Jesus e colocou o olhar nas circunstâncias. Você é ramo frutífero, meu irmão? Esse ano é um ano de semear e de colher. Tempo de semear e tempo de colher. Você vai ficar acima do muro, ou você vai ser semente que é pisada pelos homens? Você vai viver acima dos problemas, ou você vai deixar-se engolir pelos problemas da vida? Deus nessa noite está te chamando para ser frutífero, para frutificar exatamente no lugar da adversidade, no lugar da luta, no lugar do problema. Você já reparou que quando você passa por um problema,
por uma luta que você vence, você sai melhor? Você sai mais corajoso, mais empreendedor, mais do que mais vencedor em Cristo Jesus. Então Deus está te chamando nesse tempo que se chama hoje, para entregar sua vida nas mãos dele, para que ele tenha um controle da vida, da sua vida nas mãos dele. É interessante que José em nenhum momento deixou se abater pelas circunstâncias. Quando ele encontra seus irmãos lá no Egito, ele é governador do Egito. E ele encontra seus irmãos num período de fome. E ele é o provedor de alimento para toda a sua família. Deus está te chamando para prosperar, Geisa. Cuidar onde você está. Lá no supermercado, lá no hospital, lá na fábrica. Para ser um ramo acima do outro. E as pessoas dizem, olha como esta vida aí é abençoada. Mas é abençoada não porque ela tem algo dela mesma, mas é porque ela traduz a bênção de Deus na sua vida. Ramo e ultrapassa a vida. Você vai frutificar tanto. E muita gente vai ter inveja de você, como tiveram inveja de você. Vão tentar colocar você numa cisterna, numa prisão. Mas a Bíblia diz que Deus vai estar com você em todos os momentos. Ele não vai te abandonar. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Diga assim para o irmão que está perto de você. Não desfaleça, creia. Deus está no controle. Deus está no controle. Vocês saudaram os visitantes hoje? Vocês não. Que bom. Que bom que a gente vai sair daqui como um ramo frutífero. Agora, ó, quer frutificar mesmo? Não saia de perto da fonte. A fonte é Jesus. Sempre atentos, permanecem em e os céus onde
as dificuldades mais intensas, lá na ambiência da sua casa, do seu trabalho, ou até mesmo na igreja. Mas eu volto a repetir que eu e você precisamos é da presença do Senhor. A presença dele faz toda a diferença. Eu não sei qual é a crise, a dificuldade que você está tendo.